aí, brasileiro? Boas, português. Como estamos? Olha, estamos bem. E você? Tô ótimo aqui. Tá um dia ensolarado na Irlanda, né? O que é bem difícil, mas tudo caminhando. Para o nosso primeiro episódio até não é um mau dia. Você viu? Tudo está a favor. É difícil ter coisa assim acontecendo aqui na Irlanda. Tá tudo a favor. Acho que também vem de encontro ao nosso primeiro episódio. Dublin quis se enquadrar à nossa estreia. Mas Bruno, vamos já começar, mas com... Quem és tu? Quem sou Explica eu? aí às pessoas. Quem sou eu? Vamos lá. É um pouco difícil, né, falar de nós mesmos, mas meu nome é Bruno, muito prazer. Sou de São Paulo, estou aqui na Irlanda já faz 3 anos, né, vivendo um pouquinho desse frio, mas estamos aí, né, sou de São Paulo, como o pessoal diz lá no Brasil, paulista não tem sotaque, que isso a gente vai abordar muito aqui, né, nas nossas conversas. Não, tô brincando, claro que tem. Mas é basicamente isso. E você, o que você me conta? Como que é? O que você tá fazendo aqui? Quem é você? Então, pronto. Por acaso engraçado tu falares dos sotaques de São Paulo. Eu estava agora aqui a pensar, eu acho que não encontro grandes diferenças, apesar de já ter vários amigos de São Paulo de vários sítios, porque São Paulo parece, ou seja, tem mais pessoas do que Portugal, imagina, mas acho que ainda não encontrei assim grandes diferenças. Já encontrei diferenças entre São Paulo e pessoas do Rio de Janeiro, mas dentro de São Paulo não. Você viu? Mas pronto, quem sou eu? Sou o Ricardo, sou português, para quem não tenha Não tinha reparado. E sou natural de Aveiro, que fica no centro de Portugal, mas vivo num concelho de Santa Maria da Feira que fica mais próximo do Porto, ou seja, é por isso que eu tenho este sotaque assim mais carregado. Do norte, né? Do norte. Mais, não agressivo, mas mais... não é literal, porque vocês olham para os portugueses do sul ou do norte, muito literais, mas o Porto tem um sangue mais quente, digamos assim. Você diria que é um pouco mais tradicional o pessoal do norte? Então, isso é uma boa pergunta. Eu diria que atualmente acho que mais tradições portuguesas, mais costumes, mais o dia-a-dia português encontra-se mais no norte. Porquê? Isto é muito fácil de explicar. Tanto Lisboa como para o sul, ou seja, o Algarve, tem mais exploração turística, faz com que sejam locais mais multiculturais e vai-se perdendo algumas essências culturais de Portugal. O que não quer dizer que seja melhor ou pior, mas Só diferente, né? essa é diferente, sim. Sim. No Brasil, acho que a gente sente isso ainda mais, né? Pela mistura de diversas culturas, diversos povos que foram pra lá. Então, você vai pro norte, você vai pro nordeste, você vai pro sul, é uma diferença, assim, imensa, né? De costumes, cultura, modo de falar, enfim, parece outro país. O Brasil tem muitos países dentro, né? É doido. Mas, deixando esse papai um pouquinho de lado, Sim. por que a gente se conheceu? Como que a gente se conheceu? Vamos aqui direto nessa introdução. O que a gente tá fazendo aqui, né? Por que a gente se conheceu? Ok, se calhar seria melhor começarmos porque o que é que nos fez vir para a Irlanda? Gostei. Então, Vamos lá. Eu já estou aqui, esta é a minha segunda vez. Por acaso nós já temos uma história parecida. Sim. E viemos quase na mesma altura, se não estou em erro. Eu vim em 2022, em março ou abril, mais ou menos, não me recordo. E na altura eu sinceramente precisava de sair de Portugal, ter uma experiência fora, viver numa cultura diferente, e quanto mais diferente da portuguesa, mais me desafiava, digamos assim, e encontrei esta possibilidade de vir para Dublin. Na altura até estava numa relação, a pessoa já tinha morado fora, o que ajuda bastante. Acho que não sei, olhando para trás, não sei se conseguia vir sozinho, mas foi um bom apoio na altura. E como eu também não tinha assim um inglês muito bom, foi também desafiante ao início perceber a dificuldade de aprender uma língua quase de raiz, mas também foi aí que comecei a encontrar pessoas que me ajudaram bastante.
e eu não sabia mesmo que havia uma grande população, uma grande comunidade brasileira aqui em Dublin, porque eu sou esta pessoa, eu não pesquiso muito por onde é que vou, pois descubro à minha maneira e fui descobrindo e fui conhecendo e fui fazendo amigos brasileiros que acho que nos ajudamos uns aos outros, não tanto na adaptação, mas também, por exemplo, na aprendizagem do inglês. Nós tivemos esse caso que nós, muitas vezes no nosso trabalho, falávamos inglês um para o outro. Would you like? mas era engraçado e o que me fez vir para Dublin acho que foi sobretudo o desafio de viver numa cultura diferente. Sou uma pessoa que gosta disso yeah, e já estou aqui há 3 anos, apesar de ter tido ali um intervalo de ter ido para Portugal, sinto-me muito bem em Dublin. Acho que existem muitas boas oportunidades, tanto de emprego como qualidade de vida, para viajar para a Europa. Vocês brasileiros adoram essa parte de vir para cá e poder viajar de país para país, e isso também me incentivou também. É por isso que já fizemos algumas viagens juntos também. Com Depois certeza. poderemos falar disso, mas foi sobretudo isso que me fez vir para Dublin. E tu, Bruno, conta aí os teus. Bom, eu acho que você tocou num ponto muito importante quando você falou que vir com alguém facilita, né? A gente teve uns processos parecidos, até eu também cheguei em março de 2022, então estamos aqui há 3 anos aí, né? Um pouquinho. E na altura, né? Como você diz em português de Portugal, eu tava trabalhando lá em São Paulo, tava na minha carreira, seguindo minha vida normal, né? Aquela rotina corrida de São Paulo. E me vi num momento que eu não tava muito feliz, eu tava com alguns problemas pessoais. Eu falei, não, beleza. Tinha um casal de amigos meus que casaram, estavam vindo pra Dublin. Eu falei, não, vou pegar um tempo pra minha cabeça, melhorar o inglês, assim como você disse, e vou aproveitar que esses meus amigos estão indo e vou com eles, né? Então, por isso que eu acho muito importante esse ponto que você falou, de vir com alguém que eu acho que... Eu admiro as pessoas que vêm sozinhas, assim, né? Que largam sua casa, sua família e vêm pra viver essa experiência, né? Porque é difícil vir sozinho. E nesse momento, eu não tava muito feliz e eu decidi vir. E aí foi quando tudo começou, né? Porque, na realidade, o meu plano era vir aprender inglês, e eu vim como estudante, e tirar a cidadania italiana, né? Eu já tinha toda a documentação e tudo mais, só que eu não tinha esse sonho europeu que muitas pessoas têm, né? De morar aqui, de viver, construir família aqui. Sim, Bruno, fala mais sobre essas condições, ou seja, de que um americano latino tem que ter para vir para Dublin, porque eu acho isso interessante e é tão diferente do europeu. Sim. Mas conta-me um bocadinho mais sobre isso. O que é que tu tens que ter Sim. para vir para Dublin? Para vocês a vida é muito fácil, Pois né? é, Vocês só é isso que por isso que eu estou a fazer esta pergunta, porque eu estou muito confortável. Nunca passei por isso. Não, mas basicamente é isso, né? Vindo da América do Sul, especialmente ali do Brasil, outros países também, Argentina, enfim, você precisa de um visto especial, né? Você não simplesmente vem pra cá e constrói sua vida, começa a trabalhar normalmente, igual um europeu. Basicamente eu vim como visto de estudante, então você tem que pagar uma escola, no caso ali era uma escola de 6 meses de inglês, com visto de 8 meses. Então você basicamente estuda por 6 meses e durante 2 meses você tem umas férias para aproveitar. Só que muitas pessoas utilizam esse visto para realmente ver se vão gostar e tudo mais e acabam ficando, né? Vão estendendo esse visto, se eu não me engano até 2 anos você pode estender estudando, fazer faculdade e tudo mais. Mas chega num momento que você vai precisar de um sponsor, você vai precisar conseguir um emprego que alguém pague o seu visto, né, permanente aqui, ou outro meio é buscar a cidadania, né. Como eu já tinha minha família e tudo mais, era próximo, já tinha toda a documentação, eu pensei, bom, não tô tão feliz aqui no Brasil, preciso melhorar o inglês, vou pra fora, estudo, tiro a cidadania e volto pro Brasil pra minha vida normal, né. Esse foi o plano, né. Era o plano ficar aqui mais ou menos 1 ano, já se passaram 3. Mas eu acho que eu admiro muito aqui quem é estudante, vem pra fora, às vezes larga a carreira, larga tudo pra vir pra cá e viver uma experiência diferente, ter trabalhos às vezes que nunca trabalhou no Brasil, é desafiante, sabe. Então eu admiro muito os estudantes que estão aqui fora, e você vê uma vontade neles, né, de tipo, eles chegam aqui com vontade realmente de vencer, de estudar, de trabalhar, então eu admiro essas pessoas. O que você acha? Você conviveu com muitos estudantes? Então, se você fala dessa palavra, admiração, imagina eu, ou seja,
quando eu venho de Portugal para Dublin, eu só tive 2 semanas de preparação, porque a nível de documentos e tudo não é grande coisa, só tenho que tirar o PPS number, que é o número de cidadão, digamos assim. Vou traduzir para o brasileiro, para a gente é na carteira de trabalho. O PPS aqui é o número da carteira de trabalho. É? Sim. Então em Portugal é o número de contribuinte. Boa. Pronto, só para já Dá ver. uma referência, né? E quando eu vim, pronto, só precisei dessa preparação prévia de 2 semanas e pouco mais. Quando eu comecei a conhecer pessoas latinas, principalmente brasileiros, eu comecei a ter noção da sorte que eu tenho de ser europeu. Porquê? Eu nem sequer passaporte eu preciso para estar em Dublin. Imagina, com o meu cartão de cidadão, dá para... Apenas com a ID você consegue. Consigo. E quando eu percebi que vocês tinham que pagar esses valores todos, desde o curso, desde ter um dinheiro no banco para Provar, né? para comprovar que você é autossuficiente ou pelo menos consegue sobreviver em Dublin, ter um voo de volta, muitas vezes é requerido isso. E quando eu comecei a ouvir histórias, e depois o que eu vou salientar mais é que todos os brasileiros, praticamente todos, contavam isso, mas sempre a sorrir. Ou seja, porque isso já é nato em vocês, é contar quase uma peripécia, mas a ver essa leveza, esse riso. Eu lembro-me de pensar assim, eu não sei do que é que eu me queixo, porque tenho tantas condições, eu não tenho que estudar. Eu aprendi o meu inglês estudando à tarde por mim mesmo e notei que também, ou seja, a minha motivação era diferente porque muitas vezes vocês têm que ter um full-time job e vocês só podem ter um part-time, às vezes têm que ter 2 part-times, mais estudar, ou seja, qualquer tempo livre que vocês tenham nessa altura é quase um milagre. E eu não tinha esse problema, vivia normalmente como se vivesse em Portugal, por isso é que tanto admiro a vossa coragem e como tu também falaste, admiro ainda mais as pessoas que venham sozinhas porque largam tudo para uma vida melhor, porque independentemente é uma vida melhor. Mas pronto, acho que podemos passar para a parte de realmente como é que nós nos conhecemos e onde e como é que isto aconteceu. Podes começar tu. Vamos dividir isto em 2 versões. A minha versão e a sua? A tua versão e a minha. Eu acho que é bem diferente. Eu também acho. Mas vai. Bom, basicamente a gente se conheceu aqui em Dublin, né, Ricardo? Faz o que? Foi em 2022, não foi? Foi no mesmo ano. Foi no mesmo ano. Na época eu estava como estudante, eu trabalhava de madrugada no hotel, ficava a madrugada inteira lá no hotel, e eu saía às 7 da manhã. E o Ricardo, essa é a minha versão, né? Era a pessoa que começava de manhã, então meio que eu passava o trabalho ali pra ele, né? Eu tava terminando, tava nos meus últimos momentos, e o Ricardo chegava de manhã pra começar a trabalhar. E a minha versão do Ricardo, como que era? Eu tava lá já todo ferrado, todo fudido, cansado pra caramba, querendo ir embora, com cara de sono. Aí chegava o Ricardo, 5 da manhã, pulando, rindo, fazendo piada, e eu ficava, meu Deus, o que esse português tem? Como ele consegue chegar tão feliz pra trabalhar? 5 da manhã. Mas eu admirava, porque você chegava com uma energia muito boa ali pra trabalhar, né? E é difícil, 5 da manhã, você no trabalho, quem que tá motivado, né? E isso eu admiro em você, cara. Você tava sempre alegre, sempre feliz ali, e chegava lá, dava uma elevada, né, na alegria da galera. Então acho que foi aí que a gente começou a se aproximar, né? Foi nesse momento. O que você acha? Agora que eu estou a recordar desses momentos, eu ir todo contentinho para iniciar o trabalho, porque isso eu acho que é um pouco a minha postura de qualquer trabalho que eu faça. Gosto de entrar bem, positivo, não sei, pronto. Também às vezes depende sempre das pessoas com quem trabalhamos. Mas eu lembro-me nessa altura, eu comecei inicialmente nesse hotel, trabalhar às 7 horas, mas depois eles mudaram para começar a abrir, antes de abrir o restaurante para o café da manhã, ou pequeno almoço, em português. Vamos já começar a fazer isto. Depois a gente entra nesse... eu gosto mais do pequeno almoço. Mas eu comecei então a entrar mais cedo e nós cruzávamos ali 1 hora, 1 hora e meia. Sim. E quando eu entrava,
e dizia sempre, oh, brasileiro, não sei o quê. Tava fresco, né? Estava fresco, estava cheio de energia, você tudo acabado. Às vezes o Akio também estava lá, Um amigo nosso. o seu grande amigo, e depois tornou-se também meu amigo. Mas não sei, era a minha forma de cumprimentar, era logo com tudo, com muita energia. Mas na verdade, eu não, eu não tinha a noção que era muita energia para vocês, Passava talvez. do ponto, sabe? No Sim. Brasil tem muito isso, o pessoal fala que você chega no trabalho de manhã, 7 da manhã, aí tem um pessoal que odeia quem chega com muita energia, né? Bom dia, abraçando todo mundo, cumprimentando. Tem o povo que gosta, né, de chegar assim, contentinho, igual você, e tem outro povo que odeia, né? Já começa a resmungar, falando, como essa pessoa tá feliz, né? Segunda-feira, 8 da manhã aqui, podia estar dormindo. Ok, eu era essa pessoa. Mas pronto, eu acho que é a minha forma de ser, mas nós conhecemos, mas só quase superficial, porque nós só nos cruzávamos essa hora, mais ou menos só para, sei lá, para dar uma palavra ou outra, mas acho que nos começamos depois a conhecer melhor foi quando você, se eu não estou em erro, você foi um mês para o Brasil, e quando voltou, já tinha o passaporte italiano, ou seja, já podia viver como um europeu, e começou a trabalhar de manhã. E na altura, eu acho que, não sei se já partilhei isto contigo, mas na altura, esse mês estava a ser um pouco difícil para mim, porque pronto, eu trabalhava como empregado de mesa no breakfast. O que é empregado de mesa brasileiro? É um garçom? É um garçom, Ah, é um garçom. Vamos deixar também aqui, pode ser um colocar garçom. ponto nos is Sim, aqui. sim, estamos de acordo mesmo. E eu trabalhava pronto, era composto de uma equipa de 10 pessoas, mais ou menos, e eu tinha lá dois grandes amigos, que era o Filipe, que também é brasileiro, Que hoje está na Austrália, né? que está na Austrália. Nossa, é um rapaz muito, muito simpático e muito boa onda. E depois tinha o nosso simpático Israel, mexicano, e nós éramos quase, depois tornamos, não é? Quase três irmãos. 3 mosqueteiros ali. Três mosqueteiros. Estávamos sempre juntos ali. Só que nessa transição, que você estava no Brasil nesse mês, foi quando o Israel e o Filipe mudaram o turno no hotel. Ou seja, eu fiquei quase sozinho, abandonado naquela equipa. E pronto, nós não temos que gostar de toda a gente na nossa equipa, ou nem é isso. Ou seja, nós damos melhor com algumas pessoas e essas pessoas saíram e eu fiquei muito triste, juro. Eu andava ali muito triste. E depois, num dia que eu não sabia quando é que você vinha ou não, nem sabia que você vinha, na altura, e quando você aparece todo desamparado, eu lembro-me desse dia, de camisa preta, e nós éramos todos camisa branca. Você vem de camisa preta, meio assim, atordoado. Será que eu esqueci qual camisa que usava? Não lembro, não lembro desse dia. Não, eu acho que você só tinha preta porque trabalhava à noite. Ah, é verdade. Tinha essa questão no hotel, né? Quem trabalhava à noite usava preto, quem trabalhava de manhã usava branco. Exatamente. E você entrou no restaurante e quando eu olhei para você, você vai trabalhar aqui no pequeno almoço? E eu, sim, meio, você estava muito cansado, que não me lembro muito bem. Sempre. Mas eu assim, não posso. Eu fiquei mesmo contente por saber que alguém com quem eu já tinha assim uma amizade ia trabalhar comigo. E acho que aí depois a nossa amizade evoluiu naturalmente, porque trabalhávamos muitas vezes e muitas horas juntos, nem sempre falávamos português juntos, porque queríamos também evoluir o inglês e nós tínhamos isso também em mente. Acho que também era benéfico para todos e acho também concordo que num ambiente em que, por exemplo, trabalhamos aqui em Dublin, se o idioma é o inglês, acho sinceramente, e isso acontece em muitos ambientes, exigirem que nós só falamos em inglês, e acho que concordo plenamente com isso, apesar de às vezes ser mais forte que nós, uma piada ou outra, nós dizemos em português, ou falar mal de uma pessoa. Isso é bem comum. Sim, mas acho que fizemos bem, porque melhoramos bastante o nosso inglês. Um pouco na brincadeira, mas melhoramos. Eu acho que de fato a gente conseguiu se ajudar muito, né? Porque eu vejo que muitas pessoas tentam, porque, como você disse, né, aqui na Irlanda tem muito brasileiro, então é muito fácil você só ficar falando português. E na época a gente queria evoluir, eu acho que a gente teve
teve uma boa evolução naquela época, porque a gente se forçava muito, realmente a gente só falava inglês. Claro, tinha um momento ou outro ali, quando tava mais apertado o trabalho, que tinha que ser alguma coisa rápida. Ô, Ricardo, pega isso pra mim, não sei o quê. Ou você falava, Bruno, me ajuda aqui com isso. Que saía português, né? Nessas horas mais de aperto, acho que a primeira língua que a gente corre é o português, né? Apesar de, muitas vezes, em português ser mais difícil É verdade. entender um ao outro. E eu lembro que ao início, eu até posso contar já isto, eu lembro perfeitamente as primeiras vezes que eu falei com um brasileiro, uma pessoa brasileira aqui na Irlanda, inclusive eu fiz logo uma grande amizade na primeira semana, e o João, e eu falava para ele, e ele fazia-me aquela cara do género, que parecia que estava a entender, que é a mesma cara que se um irlandês estivesse a falar para mim, eu fazia, ou seja, eu faço conta que estou a perceber, mas eu não estou a perceber. E isto durante uma semana, e até que o João uma vez virou, cara, eu acho você muito simpático, mas nossa, é muito difícil perceber você. Foi quando eu, caralho, já devias ter falado isso para eu melhorar aqui um pouco. E é por isso que se calhar às vezes dou por mim a falar com uma pessoa brasileira quase abrasileirado, e é uma coisa que eu quero melhorar e não ser isso neste podcast, quero falar mesmo Manter as suas essências. Exatamente, apesar de haver aqui uma palavra ou outra que vai ser meio brasileiro, mas eu gosto, porque eu gosto muito disto, sinto-me mais leve, porque é isso que me transmite a cultura brasileira, não sei. Pronto. De fato, de fato. Mas vamos lá, Ricardo. Você disse que é difícil de te entender. O meu ponto, não sei se você concorda comigo. Eu acho que os portugueses, a minha visão, né, da minha bolha, tem muito mais contato com o brasileiro falando, digo em música, novela, ou até mesmo muitos brasileiros vivendo em Portugal. Então você escutou muito mais brasileiro, entre aspas, né, português brasileiro, do que a gente português de Portugal. Quando eu cheguei aqui, eu tinha muita dificuldade de entender você, né? Agora com esses anos de amizade, já te entendo, né? Em partes, né? Tem momento ali que é difícil, tem que fazer um esforço. O pessoal aqui fala que português de Portugal parece que é um russo bêbado, né? Eu não sei. Não, nunca tinha ouvido antes. Muito bom. Mas, de fato, eu acho que foi melhorando, né? O entendimento, mas no Brasil eu não tinha contato quase nenhum com português de Portugal, assim. A gente sabe algumas coisas, né? Sabe que, legal, vocês falam fish, algumas coisas assim mais superficiais, né? Mas tem algumas expressões, algumas coisas que eu tenho que te perguntar, né? Eu falo, Ricardo, o que isso significa? Como que é? Por que vocês falam isso? Então, de fato, eu acho que tem bastante diferença e eu acho que para os brasileiros acaba sendo um pouco mais desafiador, né? De entender português por de fato a gente não escutar muito no Brasil, né? Eu, pelo menos na minha bolha, era muito difícil conversar com português, né? Não conhecia nenhum português no Brasil. Ok. Então eu acho que isso impacta bastante. Mas vamos seguir aqui, Ricardo, vamos seguir. Por que a gente tá aqui hoje? Por que desse podcast? Sim, na verdade, se calhar devíamos ter começado por aí, né? Imagina as pessoas ouvirem o que é que eles estão aqui para aqui a falar e nem explicam o conceito disto, o que é isto. Pronto. Isto é um podcast que, primeiramente, vamos começar com uma temporada só de áudio, depois vamos ver se passamos para vídeos. Não é que sejamos duas pessoas muito atrativas visualmente. Longe disso. Longe disso, é por isso que até só quero em áudio. Acho que a nossa voz é o nosso potencial só. Nossa, então eu estou ferrado. Mas isto, então, um podcast. O nome é Onde está o ouro? Onde está o ouro, Ricardo? Você que tem que me dizer, não é você que tem que perguntar. Isso vai ser uma pergunta que eu vou responder ao longo dos episódios, que eu sei onde é que ele está. Eu sou o único português que sabe. A gente vai trazer essa resposta pro final, né? Ali pro último episódio, só pra prender todo mundo ficar com aquela ansiedade, sabe? Aquele suspense. Completamente. Eu até estava a pensar largar assim de vez em quando uma explicação. Não, vou guardar para o fim. Umas pistas, né? Sim. O pessoal todo ouve os episódios sem interesse nenhum até o último episódio. Sem pressão nenhuma. Sim. Então, pronto. Esse título é um bocadinho este trocadilho de Portugal e Brasil. Temos alguns motivos, algumas motivações. Por exemplo, eu tenho uma motivação individual que vou partilhar, que eu gostaria muito que este preconceito caísse um pouco sobre tanto o português com o povo brasileiro e o povo brasileiro com o povo português. Porquê? Por exemplo, isto acontece-me, já me aconteceu algumas vezes,
não é que eu vou um pouco abaixo, fico triste, mas eu percebo porquê. Imagina, neste trabalho onde eu estou, na cozinha trabalham uns 5 ou 6 brasileiros e na primeira semana, pronto, eu fui-me dando a conhecer, mas não muito, até que houve um cozinheiro que se chama Silva e ele foi muito engraçado para mim porque, pronto, eu já conseguia dar uma piada ou outra porque não é fácil quebrar um gelo. Eu sou muito fácil nisso, por acaso, mas... Ui. Não, mas eu acho que tenho essa capacidade, não sei, é Sim. natural de quebrar ali um pouco o gelo, mas quando se trata com uma pessoa brasileira, eu consigo identificar o olhar deles perante um português um pouco desconfiado, mas eu percebo o porquê. Mas até que esse Silva, por exemplo, esse cozinheiro, passado uma semana ou duas, virou-se para mim: cara, você é o português mais fixe, ele disse fixe até, ainda por cima, que eu conheço, você é da hora, não sei o quê, eu fico contente com esse elogio, mas ao mesmo tempo também fico um pouco... O que pensar sobre, né? Você fica, Sim, por que é essa percepção? Exatamente, ou seja, e é um bocadinho essa motivação que eu trago para este podcast, tentar suavizar um pouco mais essa barreira, porque acho que não tem nada a ver, ou seja, esta espécie de arrogância que temos um povo com o outro não tem nada a ver, mas percebo que também veio de algumas gerações anteriores, de alguns, pronto, algum tipo de racismo, mas acho que está na hora de limparmos essas coisas e vivermos como um povo que fala português, independentemente do nosso português de Portugal ser o melhor, obviamente. Começou, é por isso que começam as brigas. Mas não, estas diferenças acho que também fazem muito parte, Sim, adoro sim. esta diferença e pronto, isso é um dos meus motivos mais Não, pesados. gostei. Eu acho que é uma causa nobre, né, Ricardo? Mas, Uma causa nova! não, mas apesar de vocês falarem um português mais arcaico, né? A gente fala um português mais moderno, que a gente evoluiu a língua, né, Ricardo? Não vou falar disso, não. Não, mas de fato, eu acho que vai muito por aí do que você falou. A gente vê muito na internet, né? Tem uma rixa, assim, ainda mais por conta dessa questão, porque no Brasil a população é muito maior, né? Eu acho que o português brasileiro acabou disseminando mais no mundo, então muitas pessoas que vão tentar aprender português acabam aprendendo português brasileiro, e se criou uma rixa, assim, né? Mas as pessoas que eu acho que é sadio, é engraçado, mas as pessoas acho que às vezes passam um pouco do ponto, né? Esquece ali de pensar no lado pessoal da pessoa se ofender. E se você entra na internet, né? Todas essas piadas aí da faixa de gajos, né? Da Guiana brasileira. Que a gente vê, né? Como amigos aqui, a gente racha o bico, a gente acha engraçado. Racha o bico, você não fala isso. Não, muito bom, muito bom. Continua só. Mas de fato a gente leva aqui na brincadeira, a gente se zoa, a gente faz as nossas piadas, mas você vê que o pessoal realmente fica ofendido, assim, o pessoal leva a sério e briga, e enfim. E eu acho que esse podcast pode ajudar um pouco nessa questão, né? A Sim. ver os dois lados, e só levar a vida de uma forma mais leve, né? Numa brincadeira. E além disso, que foi o ponto que você falou que foi, acho que o principal ponto para você querer montar esse podcast, pra gente conter essa conversa, tem o ponto também de compartilhar a experiência, mostrar como que é a vida do imigrante, o que você acha? Eu acho muito interessante a gente contar a nossa vida aqui e dar essa perspectiva para as pessoas que têm vontade de morar fora e ter uma experiência. Tanto uma pessoa brasileira como uma pessoa portuguesa, porque lá está, de Portugal, ou seja, para ter essas duas diferenças de saber como fazer, acho que também é benéfico. Será um dos nossos tópicos a falar ao longo dos episódios. Também vamos abrir uma espécie de rúbrica de falar de palavras que têm significados diferentes. Expressões, palavras. Acho que isso também é um ponto que dá sempre piada. Aliás, é um dos pontos de conversa que eu tenho muito com muitas pessoas brasileiras, é sobre, cara, vocês dizem isso? Ainda ontem na cozinha, não sei se vou contar esta história aqui agora, mas pronto. Só vai, né? Só vai. Depois a gente corta. Mas foi uma palavra muito engraçada porque havia ontem 3 kitchen porters brasileiros e quando eles estão os 3 juntos são super engraçados e nós estamos sempre a zoar uns com os outros.
E de vez em quando o chefe dá uma comida, tipo, ou sobra, uma comida limpa, né? Sobra, ou dá a experimentar à equipa. E os Kitchen Porters têm sempre lá ou um frango ou qualquer coisa. E ontem tinham uma parte do porco, Uhum. ok? E eu olhei para aquilo e bom aspecto. E o Jonathan virou-se logo para mim: Oi, português, você quer experimentar? E eu quero experimentar esse rojão. Rojão? Rojão. Eu sei, para vocês tudo errado. E eu, rojão? Mas isto não é rojão, isto é pacenta, se não estou em erro. Sabe o que é? Ou torresmo? Panceta. Ou torresmo. Paceta. A panceta. Ok. Pronto. E o torresmo, ok, eu percebo, mas isto não é torresmo, porque o torresmo é só a gordura. Sim, essa gordurinha queimadinha ali, que inclusive é maravilhoso, né? Sim, e faz muito bem também. Faz bem. É recomendado. Mas quando eu disse rojão, eles primeiro demoraram muito tempo a perceber o que é que eu estava mesmo a dizer, rojão, e pronto, depois chegamos a um acordo, a um não acordo, eles ficaram com a palavra deles e ficou com a minha. Ficou combinado assim. Sim, ficou combinado e vivemos muito bem com isso. Mas isso é só uma das palavras que existe essa diferença. Mas pronto, acho que é isto. Não prometemos grandes coisas com este podcast. Vamos deixar só fluir, acontecer. De uma forma leve, né? Vamos ver. Vamos ver o que vem por aí. E, Ricardo, desculpa te cortar, mas eu tenho uma surpresa aqui. É uma coisa rápida aqui, que você, né, a gente não conversou sobre isso, mas eu acho que a gente pode ter um mini quadro pro final de cada episódio, inclusive vai ser uma surpresa, que chama Fato ou Mito. E aí eu vou Você não sabe o que esperar, né? Não, eu não sei mesmo nada disto. Então, basicamente é um teste aqui, né? E é coisa simples. Eu vou te trazer uma frase e você vai ter que adivinhar se é um fato ou um mito. Eu tenho duas aqui. Ok. Pode ser? Você gostou da ideia? Manda. Vamos seguir assim? Então tá bom. Dizem que na Irlanda tem mais ovelha que pessoa. Fato ou mito, Ricardo? Você já ouviu essas pessoas falarem isso aqui? É um fato. É um fato? É. Aí que você está enganado. Não é verdade. Não tem mais de 5 milhões de ovelhas? Não, tem 3 milhões e 600 mil ovelhas e 5 milhões e 3 milhões de pessoas. Não, 5 milhões e 300 mil pessoas? Isso. Isso. Deu uma confundida aqui, Calma lá. Ui, mas pensava que tinha mais ou menos. É muita ovelha pra contar, calma aí. Não, E elas estavam todas em linha? Ela tava em linha, foi difícil, demorei. Mas o mito disso, porque quando você chega aqui na Irlanda, você vê muitas pessoas falando nisso, né? Que tem muito mais ovelha do que pessoa. E eu fui pesquisar, e é mito, mas até os anos 80. Até os anos 80 tinha mais ovelha que pessoa. Depois disso, a gente começou a estar em maior número. Eu acho que isto é um facto que ainda bem que trouxe cultural, né? Não, eu não estava à espera mesmo, mas acho que é super importante tu trazer isto. É importante, né? Porque se você tem planos de vir para Irlanda, é bom você saber, né? Ali, em uma eventual guerra, né? Se as ovelhas quiserem pegar a ilha para elas. Ou uma conversa com um irlandês. Olha, você sabe quantas ovelhas tem? Exato. Acho que quebra ali. Olha, muito bom. Bruno, obrigado. Viu? Imagina como seria a sua vida sem essa informação. E uma outra coisa que eu trouxe aqui, que essa é bem brasileira, e aí pros próximos episódios, quem sabe, se você quiser, né, participar do quadro, você pode trazer. Eu no próximo episódio trago um. Então. Você sabia que no Brasil tem a tradição de comer formiga no Natal? Não! A formiga deve ser um doce, então. Não, formiga, o bichinho mesmo, inseto. Não, isso é tradição ou mito? É um mito. É fato ou mito? Mito? É um mito. Tem certeza? Tenho. Você tá errado. E vocês são tão estranhos. Em algumas regiões do Brasil, como no interior de... Indígenas. Não é. Como no interior de Minas e de Goiás e algumas partes do Nordeste, é tradicional as pessoas comerem formiga no Natal. Chama tanajura a formiga, uma formiga mais gordinha assim. E é tradicional lá, cara. Você sabia? Você não sabia disso. Cara, Bruno, eu nem nem sei se é de rir ou chorar. chorar. Não, mas engraçado. Imagina, eles comem mesmo formiga. Porquê é que eu disse doce? Porque por acaso em Portugal, e acho que é na altura do Natal que também, não sei em que região, mas pelo menos na minha, começou a ser um bocadinho mais tradicional na minha família, no Natal, haver um doce que se chama... Não. Um doce que se chama formigo ou formigos. Acho que é formigos. Que é um doce com pão.
assim, Não conheço. não sei bem, e com nozes, acho eu, e é muito doce, eu gosto. Viu? Da sua forma, você também come Por isso, formigueiro no Natal. pronto. No Brasil, eu não sabia disso também, foi pesquisando, mas no Brasil a gente tem o bolo formigueiro, né? Que na verdade, eu não sei se é fubá ou milho, alguma coisa assim, com um chocolatinho no meio. E aí parece um formigueiro, e a gente fala que é um bolo formigueiro. Mas nesse caso, não, é só as formigas mesmo. Cara, ainda bem que trouxe estas Você coisas. gostou, Ricardo? Não, eu gostei. Eu vou trazer no próximo episódio, prometo. Muito. Espero que as pessoas tenham gostado também, né? Pronto, Porque a gente se divertiu, né? eu diverti-me. Deixamos só isto andar e pronto, olha, acho que vamos fechar aqui o primeiro episódio. Só isto foi um bocadinho para nos dar a conhecer. Vamos trazer coisas para debater no próximo episódio e é isso. Olha, boa semana, Bruno. Boa semana, Ricardo. Até mais. Se cuida. Tudo de bom. Tudo de bom.